Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção verdadeira, completa, definitiva para o mundo inteiro, agora, já. Pergunta da semana é possível não errar? Inclusive, mais uma vez, uma imagem gerada por inteligência artificial. E achei interessante que não foi a minha sugestão, mas achei interessante que uma das opções era robôs ligadas a erro, né? Talvez porque se entende como robôs não erram, né? Eles não têm a possibilidade, não têm o comando para errar. Eles seguem programação, sistema e o que está determinado, né? Não tem livre-arbítrio, então não tem possibilidade de errar. Mas a pergunta, quando fala se é possível não errar, é porque é possível errar. A questão se tem como, ou se é importante evitar o erro. Vamos entrar no detalhe. A pergunta vai ser explicada nessa sirá de um modo criativo. Vamos ver, muito interessante. A gente está no projeto Likkutei Sirot. Esse é o capítulo, volume 23, de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Korach e é a terceira sirá do Rebbe. Então, sim, é possível não errar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é quem faz erra, né? Errar é inevitável, inerente, e é uma demonstração de que a pessoa está fazendo, né? Como a outra frase que fala, só erra quem faz, né? É um certo consolo, mas também é importante como motivação, né? E tem várias histórias sobre isso, né? O valor da pessoa se arriscar com a possibilidade de errar, mas fazer, que é o importante, a ação nesse mundo, a Maseu Aikar. Mas vamos abordar dessa vez de uma forma diferente, que tem uma grandeza também em fazer tudo certo, de não ter nenhuma ligação com erro ou com culpa, que está associado com o erro também, que é o pior resultado do erro, é a pessoa se sentir culpada. Então, a pessoa não tem medo de errar, não ter culpa por errar, é muito importante. A gente vai ver como está ligado com essa Parashat Korach. Então, a gente está no Sefer Bamidbar, é o capítulo 18, e fala, é interessante, sobre korbanot, sobre sacrifícios ligado aos Kohanim, né? Porque o Korach, ele se meteu, ele quis provocar e implicar e desafiar os Kohanim, Aaron Cohen, queria tomar o lugar do Cohen. Então Hashem depois dá 24 presentes para os Kohanim, entre os quais está os sacrifícios no Bet HaMikdash, no Mishkan, e o que o Cohen comeria, né? Ele ou a família, escravos, etc., comeriam dos sacrifícios oferecidos. E tem vários tipos de sacrifícios. Aqui está falando sobre Bechor Shor, ou Bechor Kesev, ou Bechor Ez. Falando sobre 3 tipos de primogênitos, né, de animais, que eles são santificados e sacrificados no Mizbeach. E aí como é que faz em relação ao sangue, etc e tal. E aí depois fala o Psaram e Elachem, e a carne deles, do sacrifício, vai ser para Lechá, e Elechá, para o Cohen. Kazet, aí fala, explica como, né, como o Hazet Nufá, o peito que era feito quando se abanava, né, o sacrifício de gado abaná, o Reshok, a Yamin, e como a coxa direita. Aí depois repete Lechá e Iê. É importante porque tem Iê Lechá e Iê. Tem aparentemente uma duplicação, né, uma repetição. O Rashi fala sobre esse primeiro versículo Yurchet, com o segundo,
Kahazet Nufá, Shokamin. O que é esse Hazet Nufá e Shokamin? É o Shlamim, é o Korban de Shlamim. Porque falou sobre o Behor antes, aqui fala sobre os Korbanot de Shlamim, que eram oferecidos pelas pessoas, né? Que não era uma obrigação, que eram comidos pelos Kohanim e também pelas mulheres dos Kohanim, Neshehem, Benehem, os filhos dos Kohanim, e Avdehem, e os escravos, os servos dos Kohanim. E eram também, o Rashi explica, Shnei Yamim Velai Echad, por 2 dias e 1 noite. Mesma coisa em relação a Af Abechor, em relação ao primogênito, que foi falado no começo do Pasuk, Nehal Shnei Yamim Velai Echad, também repete, também, como Shlamim, o Bechor também eram comidos durante 2 dias e 1 noite. Então, como a gente falou, leis sobre o primogênito do boi, do carneiro, do bode. E o Rashi começa com o assunto dos Korban Shelamim, fala que está ligado com o Shlamim, embora não tenha explicado no Pasuk da Torá, Shlamim. O Rashi fala no começo sobre 2 detalhes em relação ao Korban Shelamim. Quem pode comê-los, né? Kohanim, Neshehem, Benehem e Avdehem. E quando podem comê-los, né? Que é 2 noites, 2 dias e 1 noite. E termina com um único detalhe, só sobre quando pode ser comido, e fala que é sobre o Bechor, o Korban, sacrifício do primogênito. Uma pergunta que surge, porque Rashi não deixa claro quem dos Kohanim pode comer o Korban do primogênito, porque fala em relação ao Shlamim, quem pode no Shlamim, depois quando pode, e para o primogênito fala só quando pode, não fala quem pode. A gente, pensando alto, o Rebbe fala isso, Rashi não omitiria uma alahá de que o Korban do Bechor, do primogênito, podem comer todos ligados ao Kohanim, para economizar palavras. Rashi não falaria isso, não faria isso. Porque também não falou outra pergunta, assim também é com o primogênito, em vez de falar que é em relação a 2 dias e 1 noite. Além disso, a fonte do Rashi é no Sifri e em Zevachim, na Gemara, no Talmud em Zevachim. Nos dois, tanto no Sifri e no Zevachim, não tem o detalhe que os Korbanot são comidos pelos Kohanim, esposas, filhos e escravos. Para nenhum dos dois, nem para Shlamim, nem para Bechor, aonde que o Rashi traz aqui. E depois, o Rashi marca, será para você, Ve'elachem, Ve'elecha. Quer dizer, que não será como o Korban Todá, o Rashi fala isso, como está aqui embaixo. Lechaie, Barabi Akiva, ele fala assim, Rabi Akiva fala, vem Rabi Akiva e fala, que é um segundo status, né? Que para você não falar que é que nem o Korban Todá, como está em Zevachim. Kazev Shal Todá, como o peito e a coxa do Todá, que só é comido durante 1 dia e 1 noite, não é que nem a gente falou aqui, que é 2 noites, 2 dias e 1 noite. Então, mais algumas perguntas. Primeiro, o que acrescenta o nome do Rabi Akiva que o Rashi traz? Porque é sabido que o Rashi não, é uma regra do Rashi, não traz o nome de quem está falando à toa. Tem que ter alguma mensagem implícita também no nome. Porque se prolonga dizendo que veio, ensinou Barabi Akiva, Lamad, Limed, e ensinou. Enquanto no Sifri, na Gemara, está Kafatz, pulou. Lá faz sentido, porque está tendo uma narrativa inteira e aparece o Rabi Akiva falando sobre isso. Mas aqui, não precisa falar Ba, ele veio e ensinou. Terceiro, na Parashat Re'e, depois, o Rashi já ensina que Bechor são 2 dias e 1 noite. Por que ele traz aqui agora? Você vai ensinar isso depois lá. E 4, por que não ser literal para você entender que será para você? Ve'elecha. E que trouxe um novo status. Né? Por que isso não está claro já que fala Yelecha? É simples. Por que está explicando sobre isso? Então, algumas ponderações. O Rashi quer explicar a linguagem dupla. Que fala Besaram Elachem, a carne será para você. E depois fala como o peito e a coxa direita será para você. De novo. Então, tem 2 será para você em relação à carne. Então, o segundo, Yelecha, o Rashi explica que veio acrescentar uma alahá, porque a Torá indica o tempo para consumir o Korban, comparando com outro Korban e mostrando que tem exceção, não é em relação ao Korban Todá,
que é um dia e uma noite. Por isso, o Rashi fala que isso explica duas alachot. Aqui a Torá fala claramente para quem é. Depois, na verdade, antes no Yud Aleph, né? Na própria Parashá. Vezel echad terumat matanam lechol tenofat bnei Israel lechad netatim. Eu dei isso para você e para os teus filhos. Não fala ulvnoterra e para as suas filhas. Não fala que é também para a esposa e para os escravos, que podem ser concluídos. Mas ali o Rashi traz o que é essa mataná, que é dada, etc. E fala que a gente aprende do Todá e do Shlamim e do Nazir também. As duas explicações do Rashi, Kahazé Atnofá, Kahazé Atnofá, Veshok Yamin, e depois Lechá Iê, no fundo, são uma continuação. Essa que é o rapo para a gente poder entender. Começa com o Shlamim e termina com também o Behor, que é uma coisa só. Ele começou a falar, como a gente falou, 2 detalhes no Korban Shlamim e termina falando de um detalhe que é diferente em relação ao Todá, que são 2 noites, 2 dias e 1 noite do Behor, do sacrifício do primogênito, que é também para os Kohanim e a sua família e servos. Rabi Akiva vem e acrescenta com relação aos 2 dias e 1 noite que estava antes para Shelamim e Behor, mas não para Todá. Por isso que tem essa diferenciação. Então, Rabi Akiva vem para como é o costume do Rabi Akiva. Por isso que foi o nome do Rabi Akiva, porque a gente tem que entender que isso é o modus operandi, é a shitá, o tipo de aprendizado que o Rabi Akiva sempre teve. O Rabi Akiva tem a definição que a Torá não fala simplesmente a linguagem do ser humano, né, e que a repetição é para enfatizar alguma coisa. Por exemplo, vem acrescentar um novo assunto aqui. No caso dos Meraglim, dos espiões, o Rashi considera que eram 12 Meraglim. O Rabi Akiva fala que eram 24, porque tem a repetição. Fala Ish Echad, Lamatê. Fala 2 vezes, Ish Echad. Então está tendo uma repetição, isso é para acrescentar. Não é só para reforçar como seria entendido normalmente. No Sifri e na Gemara, que a gente falou antes, que o Rashi muda, pode-se comparar o Behor com Hatat e Asham, que são 2 sacrifícios por um pecado involuntário, um pecado que foi feito conscientemente, e todos são presentes para os Kohanim. Isso está no Sifri e na Gemara em Zevachim. O Rashi apenas exclui que seja igual ao Korban Todá. Hatat e Asham, que são integralmente do Kohen. Porque a gente vai ver, como se diz, a parte mística que tem dentro das explicações do Rashi. Porque o Behor é comparado com Israel. Está explicado, Beni Behori Israel. Tem um passuco que fala, Hashem nos chama de meu filho, meu primogênito, Israel. Então, quando fala em Behor, está falando sobre Israel. Quando fala em primogênito, está falando sobre a gente, Israel, o povo. Em relação ao primogênito, a gente sabe que na Torá tem 2 tipos de primogênito. O Behor Adam, o primogênito da pessoa, que também tem que ser oferecido para o Kohen, e aí ele é resgatado, que é o Pidyon Aben, que é resgatado do Kohen, para quem não é Kohen, ou a esposa é filha de Kohen, ou mesmo Levi. E tem o Behor Behemá, que é primogênito, como é o caso daqui, que é sacrificado, primogênito de um animal. Né? Como a gente falou, que pode ser o boi, o carneiro ou o bode. Então, no Behor Adam, Adamel Elion, que é parecido com Hashem. Então a gente tem uma Nefesh Elokit que está ligado com essa parte divina, Helek Elokah Mimala Mash, uma parte divina que tem lá de cima, que está aqui embaixo de verdade com a gente, chama Nefesh Elokit. Então, quando a gente está no nível de Behor Adam, que é ligado a Nefesh Elokit, a gente não tem como pecar. Não tem ligação com o pecado. Então, por isso que não está ligado com o Korban, tanto de Todá, quanto Hatat, quanto Asham, que estão desligados com uma vez
de algum modo com um pecado ou com um milagre que a gente vem agradecer, porque a gente está no nível acima disso. Isso é o que nós somos, a essência, que é aquela essência ligada a não é possível não errar. A gente não tem como errar, não tem como pecar, não tem como... Tem uma discussão no Talmud que é possível que alguém pecou com Israel, alguém de Israel pecou. Não falar sobre como as coisas acontecem na realidade, porque temos o livre-arbítrio, mas no nível da Nefesh Elokei, da alma divina, do Bechor Adam, do nível de Bechor, que nós somos chamados de primogênitos, né, não tem esse nível de pecado. E Bechor Behemá, que é primogênito que vem do animal, a alma animal, no fundo, ela é pura, a alma de um judeu, animal de um judeu. É o boi, é o carneiro, é o bode, que não estão ligados com pecados. Apresenta os 3 tipos de alma animal de cada judeu. Tem um que é mais como um boi, que é forte, feroz e ataca como um boi, ou mais mansinho como um carneiro, etc e tal, ou teimoso como um bode. O Urashi não precisa excluir a comparação com Hatat e Hasham, porque simplesmente um judeu não pode ser comparado com esse nível tão baixo de alguém que tem predisposição para pecar, até mesmo conscientemente, como o Korban, o sacrifício de alguém que fez um pecado voluntário consciente, que é o Hasham. Aqui o Urashi inova dizendo que mesmo o Bechor Behemá, mesmo o primogênito no nível de alma animal de um judeu, não tem ligação nenhuma com pecados. E mesmo sua carne, o corpo material dele, não pode ser comparado com pecado e culpa. A alma desceu para o corpo para trazer paz para o mundo. Está ligado com Shlamim, com Shalom. E ser a moradia divina aqui embaixo. E Urashi continua, terminando, mesmo o Korban Todá e o Shlamim, que no começo a pessoa está numa situação de perigo, como o Korban Todá, né, que ela está exposta a cair em erros, tentações e dificuldades, sofrimento, como a gente tem hoje muito na nossa época. E aí ela se salva de modo especial por milagre. Então ela oferece um Korban Todá, que é de agradecimento. Desculpa que eu não avisei até agora. Todá quer dizer de agradecimento. É um Korban geralmente por 4 tipos de milagres, acontece 4 tipos de apertos que a pessoa se coloca. Tem um risco quando viaja, né, quando passa pelo deserto, viaja cruzando o oceano, né, deserto, quando sai da prisão e quando se salva de uma doença grave. Então ela estava numa situação difícil, passa por um milagre. Mesmo assim, o Urashi fala que não está associado, nesse caso aqui, no nível de Bechor Behemá, está ligado com a alma pura, que vem mesmo a animal do corpo de um judeu. No serviço espiritual, a pessoa tem testes pesados e grandes, como a gente sabe, eu posso falar por mim mesmo, que colocam sua vida espiritual em risco, né, que afetam a saúde espiritual, melhor dizendo, mas ela é salva por milagre, por um serviço fora do comum, com a entrega total. Então, essa Mesirut Nefesh de um judeu, de que é como tem hoje os nossos soldados na guerra, que estão sacrificando sua vida e se curam depois de ter algum tipo de acidente e voltam para o fronte, porque eles querem ter essa dedicação total, essa entrega, que é acima do racional e da lógica. Então, um judeu não tem ligação com erro, com pecado e com culpa, mas pelo lado do seu corpo e alma animal pode chegar em situações de testes e de perigo, como a gente vê hoje na prática. E o Shlamim, o Korban, que traz essa paz e é completo, traz esse Shalom para o mundo, essa paz no mundo, que a pessoa, né, gera, que está ligado com o milagre e o Korban Todá. Mas Rashi não considera isso, pois pelo lado essencial que tem na gente, ilumina na gente a fé simples no Deus único, né, Hashem Echad, Deus é um. Por nossa natureza, e o mundo inteiro vai perceber que Hashem Echad, que Deus é único. Não temos nenhum lado com o contrário do bom. Materialmente, quando nos comportamos fazendo bem, não precisamos de milagres. E o Korban Todá também não, porque vem como consequência de ter sido salvo por milagre. Pela natureza de Deus está conosco. Pela natureza, Deus está conosco o tempo todo, mesmo sem milagres, e nos dá tudo, vida, saúde e sustento em abundância para todos nós, agora, já, e para o mundo inteiro, com a paz e com Mashiach now.